Direto da redação. O ex-governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, continuará respondendo seus processos em liberdade. Por determinação do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, ele retirou a tornozeleira eletrônica que utilizava desde 2019. Pezão foi condenado a 98 anos de prisão em um dos processos da Operação Lava Jato. Vamos aqui à informação de Solimar Luz. O ex-governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, retirou nesta quinta-feira a tornozeleira eletrônica que utilizava desde 2019. O ex-governador compareceu a uma unidade prisional em Volta Redonda, no sul fluminense, onde o aparelho foi desmontado. Segundo o juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal, a determinação já constava da sentença que condenou à prisão o ex-governador. Pezão foi condenado a 98 anos de detenção, acusado de envolvimento em esquema de corrupção em um dos processos da Lava Jato no Rio de Janeiro. Ele chegou a ficar preso preventivamente, mas acabou solto por decisão do Superior Tribunal de Justiça durante a pandemia. Agora recorre em liberdade. O ex-governador do Rio de Janeiro também acumula outras condenações. No dia 14 de outubro, o plenário do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, confirmou por 6-1 Luiz Fernando Pezão culpado por abuso de poder político e econômico durante a campanha à reeleição em 2014. Em abril de 2019, ele foi considerado inelegível até 2022 por ter promovido reajustes salariais irregulares a servidores públicos às vésperas do pleito de 2014. A reportagem não conseguiu contato com a defesa do ex-governador. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz. Você observa na imagem aí da Demais TV e também nas plataformas digitais do Portal Viu, que nós vamos mostrar agora. Olha quem está prendendo. Preste atenção na imagem dos policiais prendendo Luiz Fernando Pezão. São policiais da Superintendência da Polícia Federal da Praça Mauá, no Rio de Janeiro. Agora você vê o mesmo policial prendendo aí, ó, tá aí o pastor Everaldo Dias. O mesmo policial que prendeu o Pezão, ele participou também da prisão do pastor Everaldo Dias. Já foi em outra operação, não é a mesma, em tempos diferentes. O pastor Everaldo foi preso no ano passado, não foi isso? Ou foi esse ano? Foi esse ano. Foi esse ano, pastor Everaldo. Então, o mesmo policial. Esse policial merece o quê? Esse policial parece com quem? Merece o quê? Merece palma. Ah, ele merece palma, olha aí, aplaude o policial, né? Pô, rapaz, na verdade, o que acontece? Ele é requisitado, né? Por ser requisitado. Não estou avaliando aqui conteúdo de processo, nada disso. Mas devido à sua atuação, está mostrando que ele está trabalhando, pelo menos, está aprendendo. Deve ser. Na verdade, tem uma força-tarefa que trabalha nas operações policiais, nessas operações de rua. E geralmente os policiais que integram essa força-tarefa, né, atuam especificamente nessas forças-tarefas, acredito que seja isso. Mas ele é da Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro. E como essas operações, ainda que em tempos diferentes, em anos diferentes, em processos diferentes, elas ocorreram no Rio de Janeiro, então é natural que um policial da Superintendência do Rio de Janeiro ele possa participar de mais de uma operação, né? 2 operações. Acompanhante de luxo de político, né? Mas aí você confere aí a imagem agora o Luiz Fernando Pezão. Olha só, no Brasil a lei diz o seguinte: ninguém cumpre mais do que 30 anos de pena. Aí vai lá o Marcelo Bretas, que é juiz da Lava Jato, condena o Pezão a 98 anos de prisão. Ele é um fanfarrão. Ele é um fanfarrão mesmo, porque ele sabe, ele é juiz, ele conhece direito. Aí vai lá, pega um monte de pena, condena o cara, soma as penas, 98 anos de prisão. Não vai cumprir 98 anos de prisão e condena pra quê? Se o máximo é 30 anos.
Exato, 98, a idade que Pezão tem, Pezão vai viver 98 anos. Então tá condenando o que? A prisão perpétua? Seria prisão perpétua no Brasil. Então, assim, tem juiz aqui que quer criar, quer inventar a roda, ele quer legislar. E o Marcelo Bretas está numa situação delicadíssima no estado do Rio de Janeiro, sob denúncia no Conselho Nacional de Justiça, delatado por um advogado, sob situação aí constrangedora e situação suspeita envolvendo delação, venda de delação premiada. Então, Marcelo Bretas, eu acho que ele não está assim, numa posição muito confortável para condenar quem quer que seja 98 anos de prisão, né? E eu falo aqui muita vontade porque o Marcelo Bretas, nós mutuamente nos seguíamos já no Twitter, e ele me bloqueou no Twitter depois que eu fiz uma crítica a ele. Foi lá e me bloqueou no Twitter dele. E isso tá me fazendo mal danado, né? Marcelo Bretas, como se eu precisasse ficar no Twitter do Marcelo Bretas e ver Marcelo Bretas lendo o Twitter meu. Passar bem o Bretas. Tem esse problema nenhum, tem conversa. Agora, condenar alguém a 98 anos de prisão. E outra coisa, 2 anos, o cara não tem condenação, assim, em segunda instância, não tem condenação transitada em julgado. 2 anos com uma tornozeleira eletrônica. Por quê? Você, quando põe um preso com tornozeleira eletrônica com restrição, você tem que ter uma razão. Sem condenação transitada em julgado, você tem que ter uma razão para isso. Está ameaçando testemunhas? Ele está atrapalhando alguma investigação? Ele está ameaçando fugir do Brasil? Não me consta que nenhum desses 3 elementos estejam permeando aí o processo Luiz Fernando Pezão. Então por que manter o cara com uma tornozeleira eletrônica sem uma condenação transitada em julgado? São verdadeiros absurdos, sabe? Eu não tenho medo aqui de defender isso, não. Sabe por quê? Porque a turba, nessa hora, vem aqueles justiceiros dizer o seguinte: mas você está defendendo alguém acusado de corrupção. Não se trata disso. Se trata o seguinte, é de defender o processo legal, seja contra quem quer que seja. Como também é um absurdo, é uma aberração, à luz do direito, à luz da legislação, a prisão do ex-governador Sérgio Cabral nesse estágio. Não tem prisão, não tem processo transitado em julgado em última instância, não está ameaçando testemunha, não representa o menor perigo, o menor risco de atrapalhar qualquer tipo de investigação. O que justifica manter Sérgio Cabral, que até pouco tempo estava no complexo penitenciário de Jericinó? Aí agora foi levado para um batalhão. O que justifica manter Sérgio Cabral na cadeia e não numa prisão no mínimo domiciliar, na casa dele, na companhia dos filhos, da família dele? E o que eu estou defendendo aqui em relação a Sérgio Cabral, eu defendo para o seu José das Couves, para qualquer cidadão pobre, rico, classe média, remediado, que esteja nessa condição de ilegalidade no sistema penitenciário. E se isso acontece com o Sérgio Cabral, que é um ex-governador, imagino que não acontece com um cara que não tem condições de pagar advogado ou a mulher. O cara que não tem, ou a mulher, o presidiário, ou a presidiária que não tem condições de pagar, o apenado, que não tem condições de pagar advogado, que não tem condições de fazer esse acompanhamento, o processo fica parado, o cara fica lá, jogado no sistema penitenciário. Aí nós vamos encontrar uma situação que nos defrontamos recentemente aqui. Um homem em Fortaleza preso 16 anos sem processo, sem condenação e sem ter praticado crime. Um homem em Fortaleza. Tem a reportagem aqui no Portal Viu. 16 anos preso. Só foi solto porque um colega dele de cela recebeu o advogado e quando ele passou na hora, falou com o advogado: olha, esse aí é um caso atípico, porque está aqui dentro, não tem processo, não tem condenação e não sabe o crime que cometeu. A única coisa que o advogado fez por misericórdia, por ter pena dele, pegou uma procuração, participou da audiência de custódia e entrou com um pedido para a juíza para soltar. Porque falou: o magistrado, esse apenado não tem um processo, ele não sabe por que está preso, o processo dele não existe e ele não está condenado. Ele está há 16 anos no sistema penitenciário. Sabe o que aconteceu?
A juíza despachou na hora, o advogado saiu com a penada de dentro do presídio e foi pra casa. Depois de 16 anos preso, caramba. Não tinha dinheiro pra pagar advogado. Se isso acontece com o ex-governador Sérgio Cabral, imagina que não acontece com um cidadão comum, que não tem dinheiro, que não tem assistência de família, que não tem assistência de ninguém.